Seja bem-vindo, Tata Leonardo e Mameto Thaís. Obrigado. Bem-vindos dois, Mameto Thaís, Tata Leonardo. Vocês vieram de onde? Eu vim da Bahia e a Mameta é daqui de São Paulo mesmo. Aqui de São Paulo? Sim. E Tata, prazer ter você aqui, Mameto também. A gente tá para conversar um pouquinho aí sobre as suas tradições, sobre as suas crenças, como você se aproximou e se aprofundou nelas. Então, novamente, eu quero agradecer já de antemão a disponibilidade de ambos estarem aqui conosco para bater esse papo, para passar conhecimento, passar informação para quem está em casa assistindo, tá? Antes de tudo eu queria agradecer muito, né, porque a gente acabou pedindo esse espaço e vocês, como inclusive foi dito até mesmo pelo Bruxo Mago Negro, vocês acabam abrindo espaço para todos nós. É importante ter programas como esse, então eu queria, Felipe, Rafael e toda a equipe de vocês agradecer, não só pela participação, pelo convite, pela oportunidade e principalmente por ter permitido essa extensão, né, para Mameto Thaís também estar aqui. Afinal de contas, a mulher dentro do culto afro, apesar da gente ter muitos cultos de matriz africana que são matriarcais, dentro da Quimbanda ainda existe muito essa questão da dominação do patriarcado. E eu achei de mais importante também trazer a Mameta para que a gente pudesse conversar, apesar de ser da mesma tradição, ter as mesmas ideias, né, de como reger o culto, de como trabalhar. Mas eu achei também de mais importante trazê-la aqui para que a gente também pudesse bater esse papo, até para trazer também a questão de experiências diferentes. Então eu agradeço demais a todos vocês e desejo realmente, do fundo da minha alma, que os ancestrais possam sempre abençoar o estúdio de vocês, para que vocês, se estão grandes hoje, sejam muito maiores. E que, melhor de tudo, sempre saibam colocar o pé no chão para aterrar. Não viajar na maionese, como eu sempre digo. Isso é muito importante. Não se percam no caminho. E eu, acima de tudo, desejo que os ancestrais abençoem demais vocês. Agradeço. Então é isso. Vamos que vamos. Obrigado. Agradeço, Tata, as suas falas. De fato, assim, não é muitos locais que dão espaço para poder falar. Principalmente pessoas que não têm ligação nenhuma com qualquer ordem, assim, iniciática, com qualquer... Eu não vou dizer espiritualidade em si, porque todo mundo tem a sua, sim, mas com qualquer religião fixamente falando, né? Então eu acho que do pessoal por aí a gente tenta trazer isso mesmo. Por exemplo, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai estar aqui falando com o pessoal que trabalha com perícia, com um trabalho de investigação. Então, assim, conseguir misturar todo mundo no meio de todo mundo e mostrar que todo mundo é igual. Porque é muito difícil de você ver um lugar que fale sobre pontos que às vezes acabam sendo considerados tão densos ali pela grande maioria das pessoas, né? Sim. Mameto, obrigado também pela sua vinda aqui, tá? Como sempre, né, Tata? Como eu digo, o pessoal, geralmente eu não pretendo pesquisar muito sobre as pessoas, não pesquiso, para justamente a gente conhecer aqui e daqui a gente fazer as perguntas. Então fica aberto aí para vocês dois começarem a falar da onde vocês começaram na espiritualidade, né? Certo, eu vou começar para que logo em seguida a Mameto aí, né, ela possa também prosseguir. Bom, eu venho de família, como muita gente aí, tradicional, né? Família aí católica, aonde eu passo esse período aí estudando e pesquisando muito sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade. Passei sim por algumas vertentes aí que a gente pode dizer protestantes. E aos 16 anos eu vim a perder o meu pai. Então a minha busca pela espiritualidade ela se aflorou. Primeiro porque houve meio que um amadurecimento no sentido de trabalhar. Então desde os 16 eu começo a trabalhar. Comecei como autodidata, trabalhando com adestramento de cães. Depois fui para a área de informática. Me especializei de técnico, fui para a administração de redes Linux. Me especializei em 3 bases Linux, o Debian, o Slacker e também o Ubuntu. E logo em sequência eu tive contato aí com o candomblé. Então o candomblé ele foi uma parte muito fundamental, o candomblé de Angola, aonde eu fui um bom tempo ali como abiã, frequentante e uma pessoa que tive acesso a uma casa na Bahia. Eu sou do sul da Bahia, né, cidade de Itabuna. E depois disso eu meio que fiquei bastante triste e acabei meio que abandonando tudo e qualquer tipo de espiritualidade. E um belo dia trabalhando, eu já trabalhava na sinofilia, eu era diretor regional de uma empresa sinófila, que inclusive essa empresa até hoje existe, não vou citar nomes aqui, mas ela até hoje existe, ela inclusive ela bate pau a pau com o que a gente chama de CBKC,
que é a grande mestra hoje. Eu ia perguntar, será que é CBKC? Não. Foi, na verdade, uma que surgiu para bater de frente com a CBKC. Na época, não, também. É mais antigo. A gente tá falando aí de épocas do início de 2000, né? A gente vai ter a Sobrace, a gente vai ter uma galera. E aí, foi nessa época que eu me tornei diretor regional. Então, eu fazia a questão de adestramento e me tornei handler, que é aquela pessoa que apresenta cães. E deixei um pouco a espiritualidade de lado. E um belo dia eu fui até Salvador, porque a gente tinha que fechar alguns kennel clubes, então eu tinha ido até Feira de Santana, acabei me estendendo até Salvador, até que pelo convite dessa pessoa que estava querendo abrir o kennel clube, disse, olha, eu vou passar hoje numa sessão espírita, você quer ir lá nessa sessão espírita? Eu falei, cara, queria eu não quero, sinceramente, mas eu não tenho muita opção, né? Porque eu tô aqui, então eu dependo de tudo de vocês, e obviamente aceitei o convite, fui, e nesse momento a Quimbanda ela aparece para mim, né? Conheci um sacerdote de Quimbanda, nessa época Exu Marabô foi quem meu grande mestre, porque ele disse que eu tinha esse caminho espiritual para seguir e que eu deveria, né, dar prioridade a isso, que apesar de eu ter saído, inclusive o candomblé foi uma das coisas que me deixou muito triste, porque eu vivia dentro do efeito balão. Uma hora eu tinha moto, equilíbrio emocional, tudo de dinheiro que se possa pensar, e daqui a pouco, nada. E aí nessa época, após o meu afastamento, esse Exu virou pra mim e disse, olha, você tem sim. E eu, obviamente, muito sacana, eu disse, tá, mas eu não tenho como nem financeiro para me iniciar. E a resposta que eu ouvi foi, eu não lhe perguntei o quanto você tem, eu estou lhe dizendo que você tem missão. E se você quiser, vai ser feito dessa forma. Bom, foi feito dessa forma, né, com esse sacerdote na Bahia, em Salvador. Eu voltei para Itabuna, segui ali os trâmites como tem que ser seguido. Infelizmente, vim a perder o meu sacerdote, né? E dentro de São Paulo, e a gente já está falando do ano de 2010, 2011, eu começo a buscar um novo sacerdote para que pudesse assumir esse cargo. Não só para que a gente tivesse uma pessoa para chamar de pai, mas que uma pessoa que desse esse respaldo. Porque dentro dos cultos, direção ali, né, os cultos afros, a gente tem essa questão de que é necessário que se tenha o pai, o avô, o bisavô, tataravô, tetravô. As pessoas têm muito isso. As pessoas, elas vivem hoje por títulos e elas esquecem que títulos não vão lhe dar garantias de resultado. E aí, infelizmente, tive, né, o desprazer de conhecer um sacerdote de uma tradição de Quimbanda, que não vou aqui relatar nomes, mas esse sacerdote, além de ter me ludibriado, também prejudicou, na época, uma iniciada da casa, causou uma grande intriga dentro da minha casa, e eu acabei abrindo mão. Segui minha vida, trazendo assim a Quimbanda da forma que eu sempre segui, da forma que eu sempre trabalhei. Lembrando que o templo Reino de Próculo, ele não é um templo só de Quimbanda. Então o templo a gente tem a questão da magia do caos que nós trabalhamos com a questão de magia cigana, trabalhamos com a própria demonolatria, ou seja, o estudo de demônios com a demonologia e a demonolatria tendo cultos e rituais a esses demônios e obviamente a própria Quimbanda, né? Então o templo ele vem se consolidando, a gente não caiu de paraquedas como muitos, porque hoje o que a gente vê são muitos bebês com fraldas que ainda não lavaram suas fraldinhas e que surgem do nada, alguns inclusive feitos, porque hoje existem tradições de Quimbanda que fazem até a distância, você compra PDF e faz iniciação à distância via Skype. Então eu não surgi dessa forma, eu existo dentro da internet desde 2011 e pessoas ao qual eu atendo desde 2009, 2010. Então, ou seja, a gente tem uma longa caminhada. E que algumas vezes algumas pessoas nos amam demais e outras nos odeiam, faz parte. Então, basicamente é essa jornada. Mas passei, como eu estava conversando aqui até nos bastidores, passei alguns vexames, inclusive se minha mãe estiver assistindo, a pontos até de na igreja católica cumprir promessas que minha mãe havia feito de 40 dias de São José e Santo Antônio. É uma sacanagem esse negócio aí de você botar outra pessoa para cumprir a sua promessa. Espero, pô. Tá vendo, mãe? Tá vendo aí, ó? Então, mas aí o pior de tudo, mesmo eu cumprindo essas promessas e tendo ódio, né? Porque na minha época tinha essa questão até de tirar foto, né? Hoje eu sou muito apaixonado e trabalho dentro da magia do caos com o Santo Expedito e também com o Santo Antônio.
Trouxe um Né? ensinamento. Eu não sei se foi por uma questão traumática, pós-traumática, né? Mas eu amo demais Santo Antônio, né? Então, dentro da magia do caos, a gente não tem essa questão de limites. A gente trabalha desde divindades hindus, como Lord Ganesha, Shiva. E Santo Antônio, até mesmo Santo Antônio, Santo Expedito. já fazia amarração amorosa aí desde a... Cara, e acredite, não só a amarração, mas Santo Antônio é muito bom, às vezes, para prender os inimigos aí. Esses inimigos que são bons de efetuarem textos maravilhosos. Santo Antônio é muito bom para amarrar em todos os aspectos, né? A grande questão é saber usar essa flexibilidade, e nós usamos isso dentro da magia do caos, certo? E é basicamente isso. Então, a minha caminhada, ela não é uma caminhada fácil, né? Eu perdi meu pai com 16 anos, caí para dentro da espiritualidade, para aprender, inclusive, também. E, obviamente, tive, talvez, sorte de conhecer algumas pessoas legais, que realmente me catapultaram para o bem, e outras que quiseram me botar para baixo. E eu agradeço muito ao senhor Tata Caveira, que sempre esteve à minha frente, me direcionando, algumas vezes me dando porrada, né? Mas sempre me direcionando para que a gente pudesse chegar aqui. Então, eu sempre digo para as pessoas, não se enganem. Se eu estou até aqui, não foi sorte, nem foi macumba. Foi espiritualidade e, acima de tudo, meu empenho. Foi o sagrado e meu empenho. Atravessar as dificuldades faz parte da construção, né? De quem você exatamente, exatamente. E você, Mamito, como é que você surgiu aí na espiritualidade? Bom, primeiramente, agradecer você, né? Agradecer o Rafa, o Felipe. Bom, eu sou um pouquinho diferente, assim. Eu sou bem oposta do Tatá nesse aspecto. Eu sempre fui uma pessoa bastante rebelde, eu nunca curti nada e sempre detestei muito essa questão de religião, de centros e coisas do tipo. Eu fui criada dentro de um conceito espírita kardecista, mas com aquela mista que tinha que se batizar na igreja católica e tal. E eu sempre fui bem avessa a todo tipo de regras. Eu sempre detestei. Eu sou muito subversiva nesse sentido, né? Mas a espiritualidade, ela tá meio que presente de forma forçada na minha vida, desde sempre. Então eu venho realmente batendo cabeça com a espiritualidade. Então eu já fui buscar auxílio em centro kardecista e fui expulsa. Essas coisas, sabe? Olha, o seu lugar não é aqui. Sabe? Isso acontece muito, né? Quando você questiona muito, né? Na verdade, acho que também percebeu pela forma que eu agisse que aquilo ali realmente não era o meu lugar. Então já foi dito, olha, o seu lugar não é aqui. Você tem que procurar uma religião matriz africana. E eu falei, cara, eu não vou. Né? E eu acabei indo aos trancos e barrancos. Em 2016, meio que forçada para acompanhar uma colega minha, e eu fui forçada, e eu achei tudo aquilo muito, sabe, muito vazio. Eu não conseguia achar aquilo legal, sabe? Até que eu fui num dia e uma entidade virou pra mim e falou tudo da minha vida. Eu falei, meu Deus, ele tá me seguindo, né? E tem pacto com a minha mãe, com meu pai, alguma coisa assim, né? E então eu acredito que nesse momento eu comecei meio que a dar um pouco de respeito à questão da espiritualidade, só que sempre com o pé atrás, porque eu sempre fui muito questionadora, né? Eu, como uma aquariana básica, eu sou bem chata em alguns aspectos, sabe? Eu questiono demais e gosto de liberdade. Mas, de uma forma ou de outra, eu acabei sendo levada pra Umbanda e fiquei durante um bom tempo dentro da Umbanda. Até por necessidades físicas e psicológicas, eu tive muito problema emocional. E eu precisei daquilo naquele momento, foi bom pra mim, sabe? E em um dado momento lá, isso já foi em 2009, isso foi em 2009, e aí chegamos, eu passei um tempão na Umbanda, trabalhei, desenvolvi, aquela coisa toda de mediunidade, né? E só que, tipo assim, eu fazia meio que mecânico a coisa. Hoje eu me percebo como uma pessoa mecânica, entende? E eu fazia porque, assim, todo mundo tava fazendo a mesma coisa, então eu... Era receitinha de bolo ali. Então, assim, nada contra, tá, gente? Assim, nada contra a Umbanda. Até eu falo isso num vídeo meu, eu não tenho raiva da Umbanda. Só não me serviu mais em dado momento, né? Porque serve que a gente tem que jogar fora ou ofender, né? Só não serve pra mim. E em um dado momento, já em 2016, eu recebi uma consagração de sacerdotisa de Umbanda, né? Só que contra a minha vontade também, e nunca quis abrir terreiro. Eu sempre fui bem cabeçadura mesmo. Eu sempre fui bem cabeçadura. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa regrada igual o Tatá, por exemplo. Eu sou uma pessoa bem... Foda-se. Né? Estamos em um horário que pode falar isso? Pode. Então, assim, eu sou foda-se, sabe? Eu sou muito libertária. Então, tipo, ninguém manda em mim, sabe? Eu não recebo ordem de ninguém. Eu sou assim. É muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil.
E então, como a gente tem a questão da hierarquia em si, pra mim aí é muito difícil. Sempre foi muito difícil. Ainda mais que eu passei muita coisa e humilhação dentro do terreiro de Umbanda. Muito. Pelo meu jeito. Simplesmente por eu ser eu. Por eu ser uma pessoa que me veste de preto, por eu ser uma pessoa que tem tatuagem. É isso. É porque você acha que você era muito rebelde ali pra Umbanda? Eu acho que Umbanda é muito, eu não. é muito... As pessoas achavam. Achavam que pelo seu estilo ali você era... Eu sempre fui assim. Isso aqui não foi a Kimbanda que me fez. Eu sempre fui dessa forma, gente. Então eu acho que isso, sei lá, eu acho que as pessoas tinham um pouco de, né? Até porque eu tava num centro que pessoas eram idosas. Não sei se era isso, eu não sei se eu tava no lugar errado. Mas realmente eu fui muito, passei humilhação, assim, muito grande mesmo. Mas eu segui, né? Era pelo orixá, a gente tava lá, né? Aquela coisa. E aí eu saí, comecei a meio que falar, não quero saber de mais nada, não quero fazer parte de mais nada. E só que assim, as pessoas batiam na minha porta, né? E aparecia gente capenga, gente ferrada, e eu sempre tava tendo que ajudar os outros. E aí eu juntei, reuni as pessoas que sempre estiveram comigo, e a gente fazia reuniões, a gente ia no Santuário de Umbanda, inclusive, lá de São Bernardo, né? Lá grande... terreiro do Pai Benedito lá que cedeu aquele espaço, e a gente alugava um espaço lá. É bonito aquele santuário. É legal, cara, lá é um lugar muito legal. Pra você que não tem terreiro, pra você que quer fazer um negócio, uma festa, alguma coisa lá, é um lugarzinho aconchegante. Você pode ficar em paz, né? Não fica a gente enchendo o saco. Pra quem é um bandista, é o paraíso. Então a gente vivia lá, a gente era rato daquele lugar. E eu fiquei durante esse saída e vinda, pelo menos até o final de 2017. Foi quando eu saí da casa de minha mãe. E eu fui morar meio que sozinha, meio que dividindo casa com amigos, enfim. Não presta, né? Mas a gente fez porque precisava. Foi quando eu meio que tava já... Sabe quando você tá cansada de tudo? E porque eu sempre fui uma pessoa que realmente me irritava com tudo, que nada tava bom. E essa questão da Umbanda sempre ser esse ciclo vicioso, até que o Tatá falou, sobre a questão de você ter e depois você não ter mais. Você tem e depois você não tem. Eu acredito que todo mundo passa dificuldade, mas não no nível que citava as coisas. Era sempre arrumava uma coisa muito bem e depois desandava o resto. E eu que peguei, cansei de desequilibrou demais. Ficou uma coisa até que, sabe, bem desproporcional. Eu me irritei, desmontei todo o meu altar, tirei todas as minhas imagens e falei, não quero mais. E um belo dia... eu tava na casa dessa moça, né? Junto com uma outra amiga, que hoje é minha filha também. Paula, falou, Paula, se estiver aí, é nóis. E de repente falei, gente, tô passando mal. Foi tipo o meu primeiro contato real com o morcego, por exemplo. Porque eu não tinha contato com ele, eu tinha contato com Tranca-Ruas e Maria Padilha até então na Umbanda. E seu Exu? E meu Exu que hoje assume a frente, que eu, né, carrega o nome do templo. E todo mundo ficou apavorado. Achou que era, sei lá, algum espírito ruim, alguma coisa negativa, porque é um espírito de Kimbanda. Ele tem uma agressividade bem diferente. Na Umbanda, os Exus se manifestam de outra forma, né? E o Exu veio já gritando, e aquela coisa foi bem assustadora para as meninas. Então, corre pra lá, pega o alfazema e quer despachar. É aquela coisa, tacando a alfazema na cabeça do Exu, né? E então foi que ele... O pouco que ele falou foi... Eu sou Exu Morcego, eu que mando nesta porra. E diga pra essa burra que ela precisa buscar a Kimbanda. Acabou a brincadeira. Eu falei, oxe. Direto. Ele é assim. Ele, se ele fosse um cara, ele seria um cara extremamente policial, assim, Capitão Nascimento do BOPE. Porque ele é objetivo. Eu não conhecia o cara, eu não sabia quem ele era. Do nada ele mandou o que eu tinha que fazer. Já na base da ameaça. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, e assim, eu já tinha noção do que era Kimbanda. Eu seguia já páginas e... Enfim, digamos que há 10 anos atrás a Kimbanda era meio... Na verdade, eu vou te falar que até uns 2, 3 anos atrás... Exatamente. Você não vê muita coisa, não. Você não consegue achar muita coisa. Então tinha algumas páginas famosinhas de templos de São Paulo, enfim... que eu sempre queria conhecer, não dava certo. Tive contato, inclusive, um parênteses, tá? Conheci Tata Agostinho de Satã, né? Porque ele tinha uma loja de Umbanda, enfim. E foi um dos contatos
bem ínfimos que eu tive com a Kimbanda, assim. Os livros do Copini eram alguma das coisas que dava pra você ter acesso. Tinha isso, trabalhar. algumas páginas, até tinha muita coisa do Sul, né? Porque no Sul tem essa coisa. Então, assim, a gente tinha coisa no Facebook, mas era muito pequeno. Então, eu sempre tive um pouco de restrição, porque eu sou uma pessoa desconfiada. E eu falei, cara, eu já sou uma pessoa que não aceito regras. Se eu vou pra um lugar desse, o pessoal meio doido. Te obrigando, eu vou falar uma parada que eu não vou gostar, eu vou me irritar. Então, eu nunca fui meio que buscar a Kimbanda. E aí, eu falei, bom, eu vou fazer o que ele quer. E eu fiz uma coisa meio que da minha cabeça. Eu tenho, né, uma amiga que conheci, que também era uma sacerdotisa de Kimbanda do Rio Grande do Sul. Ela falou, não, vem aqui, a gente faz, a gente vê, eu te ajudo nessa jornada e tal. E eu fiz tudo meio que a toque de caixa, porque eu tava muito assustada. Tá? Lembrando que assim, eu queria resolver aquilo. Porque eu fiquei com receio, porque era um espírito bem estranho. Então vamos resumir até aqui. Então você tava na Umbanda, deu-se os seus 5 minutos, cansou da Umbanda. Eu tenho 5 minutos com tudo. Cansou. E aí, em determinado momento, você foi ali... Pega? Foi basicamente isso. Você não tava buscando? Não. Então dá pra gente entender que você teve uma possessão. Basicamente. Ele possuiu ela. É uma coisa que a gente ainda pode falar sobre isso. A gente tinha algumas reuniões dentro de casa já que dava passagem pra Preto Velho, sabe? Então vocês estavam... Existia um contexto, então tudo né? Só que Exu não vinha, até porque não tinha espaço, entendeu? Gente, a gente tava num lugar do tamanho do estúdio aqui, era um apartamento, aqui uma casa, um lugar pequeno. Então assim, não recebia pessoas. Eu só dei seguimento à espiritualidade porque eu não tinha muita escolha. Porque eu tinha desfeito todo o meu altar. Eu tava um pouco me lixando, a real. Só que eles ainda não desistem da gente. Você ia se descolando aos poucos ali. Esse era o teu intuito ali. A minha ideia era, tipo, vou dar um aqui, né? E tchau. Eu não queria mais. Entendi. Eu não queria saber de nada. Entendeu? Eu queria viver a minha vida porque eu odiava regras. E essas regras eram meio injustas. Só eles ganhavam e eu não ganhava. Sabe? Então, assim, rolava um background, tá? Só pra contextualizar, pra não parecer do nada. Óbvio. Tudo tem seus bastidores. Existiam reuniões particulares ali entre alguns amigos e pessoas, né? Mas nada oficial, eu não podia atender, né? Não tinha um espaço físico pra isso. E nesse dia aconteceu dessa situação, desse Exu aleatório, do nada, que eu tava acostumado com o Tranca-Ruas, aparecer. Eu entrei em desespero, e no desespero eu fui realmente buscar. Não me arrependo, porque foi uma experiência, né? Nisso eu passei, aí foi 2018, 2019, e aí eu acabei me desvinculando. Até por incompatibilidade, porque assim, eu vou ser bem sincera, tá? O meu problema são 2, bem reto. Eu não gosto de falar assim, ô Felipe, pra que é isso aqui? É um copo. Tá, mas o que ele é feito? Ah, não sei, eu achei aqui. Não, ele tem que ter uma resposta. Pô, não, mas se eu tiver noção, se for algo meu, eu tenho que saber te explicar. Você tem que me explicar. Aí você pode falar, pô, Thaís, mas às vezes não é a sua hora. Não, desculpa, calma, não é bem por aí. Esse negócio de quando eu cheguei já era assim, eu não aceito isso, você entendeu? Porque pra você ter fé e você, porra, cara, não sei, trabalhar em cima de algo, você tem que acreditar, a mesma coisa venda. Porra, mano, na moral, sempre falo isso. Se você me der um produto que eu confio e eu sei que é bom, eu vou saber vender ele pra caralho. Essa é a técnica da venda. Agora, se você me der um produto, cara, que eu não confio, eu sei que é furada, cara, posso até tentar te vender, mas eu já vou vender desanimado. Exatamente. Tá ligado? Aí que tá, você tem que comprar aquilo que você vende. Então, assim, eu questionei demais a questão de fundamento, eu fui muito atrás, e na verdade eu não estava tendo realmente as respostas. E, assim, e um desses questionamentos, dentro desse âmbito, era o do porquê que os Exus estavam abaixo de um Preto Velho, ou eles eram à esquerda daquilo ali, sendo que se denominava Kimbanda. Então isso gerou um atrito bem desagradável, né? Porque as respostas eram sempre Kimbanda sem Umbanda não existe. Kimbanda sem isso, não sei o que lá. E eu falei, não, gente, mas existe a Kimbanda que é independente de Umbanda, gente. Kimbanda é um culto independente, né? E eu questionava, você anda vendo videozinhos demais na internet. Eu falei, eu tô pesquisando e tô vendo que não tá tendo muita coerência. Como que vocês têm Lucifer, sei lá o que mais, o diabo, e vocês estão com Oxalá, sabe? Não tem muito sentido. E aí isso gerou um atrito. Vamos ser bem honesta, tá? Ser bem honesta. Incoerência. Né? Eu sou uma pessoa que busco muita resposta, quando eu não tenho, eu já bugo.
E aí eu me afastei, sabe? Tentei ser o mais educada possível pra não gerar atrito, porque é uma pessoa que eu gosto, assim, que tinha um convívio, então eu me afastei, certo? Vou ser bem sincera. E esse foi um dos principais motivos. Pra mim não fazia sentido, entende? Esse negócio de Umbanda de novo me incomodava bastante, certo? E aí eu fiquei meio que em off nesse período. Eu me afastei, aí eu fiquei de 2009 até o final de 2019 tocando minha coisa ali, como eu tinha aprendido. Aí de novo o morcego entra ativa nesse momento e diz assim, não tá bom. Ela precisa buscar a mesma coisa que o Tatá falou, né? Um fundamento, uma base, um título, uma história. Ela tem que se ter, porque eu sabia até a página 2, eu tinha um fundamento até a página 2. A partir da 3 eu já não sabia. E eu não vou te enganar e dizer, não, eu sei fazer. Eu vou fazer isso porque é. Ah, eu acho que é isso. Eu não sou assim. E foi o que eu fiz. Eu comecei, aí eu fui pra internet de novo. Falei, eu não vou fazer igual eu fiz a primeira vez. Só vou olhar e falar, gostei de você. Aí eu comecei a procurar. Recebi muitos nãos, recebi muitas propostas estranhas. Recebi iniciação express, várias coisas que eu não concordava. Tipo assim, me dá 4 mil que eu refundamento todos os seus Exus e já pode tocar. Eu falei, gente, what the fuck? Ai, foda. Aí eu falei, gente, eu falei, não, peraí. Você tá me dizendo que eu vou pagar um jogo pro senhor, o senhor vai fazer um jogo. Depois do jogo eu vou te pagar 4,5 pau, você vai vir na minha casa, fundamentar meus Exus e tá tudo certo? E? Aí eu falei, gente, mas e o fundamento? É que o comércio tá ativo, né, porra? Cara, já tava começando essa loucura, né? Você vê, estamos falando de 2019, 2020, já tava entrando na era de ouro da Kimbanda, né? Meu Deus, maldita era. E beleza, eu falei, ferrou. Eu tô ferrada. Aí eu achei o canal do ser Tatá Leonardo, né? E aí eu comecei a seguir e tal. O nome do canal dele é qual, por exemplo? Canal TRP. Canal TRP, né? Sim. E aí ele tinha feito Que é uma o live. Templo Reino de Próculo. Templo Reino de Isso. Próculo. Por falar nisso, o Instagram dele tá aqui na nossa descrição, gente. Primeiro item tá aqui já. O Instagram dele. Não coloquei da Mameta, mas pode passar o teu, tá, Sim, Mameta? eu passo sim, pode deixar. E aí eu achei ele, comecei a seguir, tal, e eu tinha algumas dúvidas bem pontuais, cara. Não era besteira, tipo, quem é meu Exu, né? Por que tem que cortar? Não, eu tinha dúvidas pontuais. Porque no Sul tem um lance de axé de faca, né? E eu não tava conseguindo entender o que era aquilo, né? E meu cérebro não processava, em resumo, certo? Então eu já vim com o texto pronto, mandei um textão pro Tatá. Ponto. Pá.